Bem, vamos começar o painel discutindo registro imobiliário, autonomia do registrador e segurança jurídica. A gente vai discutir o panorama da 1397/2015, não é isso? O Código de Normas do Estado, a autonomia do registrador e a inexigibilidade de CND para as horas registrais. Comigo aqui, nosso doutor Alexandre Gomide, Junqueira Gomide, ali na direita, grande autor, professor também, coordenador de especialização, pai de família e advogado nas horas vagas, né, doutor Gomide? O mais importante é ser pai. Doutor Rafael Acioli, também o presidente de Pernambuco, está aqui, da Queiroz Cavalcante Advocacia, e o doutor Eduardo Sócrates, também registrador do cartório de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Então, olha que time para debater com a gente esse aspecto do registro de imóveis. E registro de imóveis, a gente sabe que sempre é algo que está ali na cola do sapato do advogado imobiliário para que a gente consiga fazer um empreendimento, né? Sem a previsibilidade do que vai ser desenvolvido no cartório, na serventia, não há como fazer um empreendimento imobiliário, a não ser que o imóvel não tenha matrícula, que você esteja empreendendo uma ilha pela multipropriedade societária, né? Tem essa solução também, né? O ideal é que nem tivesse. Mas como tudo começa e termina no cartório, vamos debater esses aspectos aqui. E eu quero deixar vocês à vontade para começarem as considerações nos pontos que considerarem relevantes. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos com essa missão aqui ingrata de sermos o último painel do dia, todo mundo aí já bastante cansado, para tratar de um tema que é bastante importante, como falou o Bernardo. Primeiramente, queria agradecer a Felipe, a todos que fazem a DIT por mais esse convite. Salvo engano, é o 5º ano aqui que estou participando, o 3º junto com o Bernardo. E aí, vimos ao longo do dia aqui várias soluções jurídicas utilizadas com bastante criatividade e vimos nós agora falar de taxatividade dos atos de registro, certo? A gente tem uma lei de 73 que ela é nacional, mas que a interpretação dela é feita de forma local. Então, a gente tem como se fossem várias leis de registro público ao longo do país. E ela serve para instrumento da efetivação dos negócios jurídicos firmados pelas partes. Mas aí a gente não pode também se olvidar da necessidade de termos segurança jurídica quanto aos atos que são praticados na serventia. Então, eu começo aqui falando do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, que fala que serão praticados no registro de imóveis, no inciso 1, os atos de registro, e aí ele faz referência a 44 hipóteses, e em relação a averbações, 32 hipóteses. Então, a partir de uma rápida leitura, você pode imaginar aí que essas hipóteses seriam, dada a sua vastidão, hipóteses exaurientes, taxativas. Mas aí no artigo 172, a mesma lei fala que serão praticados no registro de imóveis atos de transmissão ou declaração, intervivos ou causa-mortes relativos a direitos reais de imóveis, desde que na forma prevista nessa lei e de acordo com a previsão legal. Então, o artigo 172 acaba por, de certa forma, ampliar um pouco esses números cláusulos previstos no 67, permitindo que leis esparsas tragam previsões sobre a possibilidade de registro. E aí a lei segue no artigo 236, tratando dos casos de registro, e aqui ele apenas fala que os registros não serão feitos se não houver matrícula. Já quando ele fala da averbação no artigo 246, fala-se de uma forma genérica, no sentido de que os atos de averbação, além daqueles previstos no 67, serão praticados quando, de alguma forma, interferirem no registro. Então, a partir daí, a gente pode chegar a uma conclusão de que os atos de registro, de fato, eles são números cláusulos, ou seja, a gente só pode praticar quando previsto em lei, e aí, obviamente, essa previsão em lei ela é feita de forma ampliativa, porque a gente tem situações
como, por exemplo, a permuta de fração ideal de terreno por área construída, prevista na lei de incorporação. Ela é uma permuta, vamos dizer, um pouco atípica, mas é algo, de certa forma, um pouco já consolidado, que é um ato que pode, sim, ser praticado. E aí uma outra previsão também, que não está lá na lei de registro público, mas a renúncia ao direito de propriedade, está no Código Civil. E aí surgiu-nos agora uma outra discussão sobre o artigo 61 da Lei 13.097, que estabelece que os registros e averbações referentes aos atos jurídicos anteriores a esta lei devem ser feitos no prazo de 2 anos. Então surge aí uma dúvida se este artigo da lei quis eventualmente ampliar ainda mais as possibilidades dos atos de registro e averbação de forma a permitir que eu possa levar ao registro de imóveis, seja por um ato de registro, seja por um ato de averbação, algum ato que eventualmente tenha relevância para o imóvel, certo? Então, essa interpretação ela deve ser feita de forma muito cautelosa para a gente não se deparar com situações em que o registrador acaba por, nessa ânsia de atender ali o beneficiário, vamos dizer assim, terminar promovendo um ato de registro que, na verdade, não poderia ser, porque ele não, como, infelizmente, já vi situações de ocorrer o registro de uma cessão de direitos hereditários. Esse, se você pegar o livro de registro de imóveis, esse é o primeiro exemplo que tem, na maioria dos livros, como atos não registráveis. Porque o próprio Código Civil fala que a cessão de direitos hereditários ele é ineficaz em relação a um bem específico. Então, a gente tem que interpretar essa questão da taxatividade de uma forma muito, obviamente, dando efetividade aos negócios jurídicos e à intenção das partes em relação aos negócios jurídicos, mas também trazendo segurança de forma a não promover atos que possam, de alguma forma, ferir o direito de terceiros, porque aquele que faz o requerimento certamente será atendido no seu desejo, no seu direito, mas pode vir a prejudicar ou até trazer uma insegurança jurídica 2 ou 3 anos depois de uma pessoa que pega a certidão e não sabe qual a repercussão que aquele ato ali pode vir a ter em relação à titularidade daquele imóvel. Então, começo falando rapidamente sobre essa introdução aí, não sei se os colegas têm algum caso pontual sobre essa questão da taxatividade que podem complementar. Primeiro, Eduardo, nesse sentido que o Rafael colocou, até porque se trata de algo indisponível, né? O condomínio eventual pela sucessão tem como característica a indisponibilidade do imóvel e não pode constituir direito real nem transmitir propriedade. Quando uma parte chega lá no cartório, Eduardo, para poder lhe pedir essa natureza, né? Da cessão de direitos hereditários, você está falando? Claramente aqui uma circunstância diferente. Uma que é nitidamente impossível de fazer o registro porque é uma contrariedade com o Código Civil, a concepção, mas no seu entendimento, no seu sentimento, por que não se acolhe ainda na serventia o registro de uma opção de compra sobre o imóvel? Bom, eu primeiro quero agradecer o convite do Bernardo, a segunda vez que eu estou com vocês, é o André Abelha. É muito gratificante para mim estar aqui numa palestra dessa envergadura. Sou um bicho estranho, né? Registrador, não sei o que um registrador está fazendo aqui. Parafraseando um jurista famoso que está aqui agora, essas pessoas horríveis, que só não tem solução para nada, o que vocês estão querendo com o registrador? Mas eu fiquei feliz, por outro lado, que de manhã, eu estava comentando, todos os assuntos que foram tratados nos painéis aqui, no final tinha uma frase, eu tenho que ver se o registrador aceita, e eu ficava com medo do que vinha pela frente, mas no final, não, mas lá eles têm aceito esse tal e qual averbação, tal, então a coisa não está à esperança ainda. Bom, esse assunto, Bernardo, é um assunto que demandaria uma maior investigação, mas, basicamente, ele está relacionado com a questão da taxatividade ou tipicidade dos direitos reais, transplantada para o registro. Bom, no Brasil, embora a lei não diga expressamente que os direitos reais só possam ser criados por lei, a doutrina, francamente majoritária, entende dessa maneira. Em Portugal, não. A norma diz expressamente que direito real só pode ser criado por lei e não pela vontade das partes. Na Espanha, por outro lado, vigora o princípio ao contrário. Lá, há ampla liberdade de criação do direito real, a enumeração não é números clausos, é número apertos. Isso não significa
que, na Espanha, a criação de direitos reais por vontade da parte é ilimitada. Pelo contrário, a Direção-Geral de Notários e Registradores espanhola limita muito a criação pelo particular de direitos reais. Então, na prática, embora o regime permita a criação pelo particular, na prática não se tem. Às vezes, o que há é um aproveitamento de um instituto parecido, encaixando aqui, né, Bernardo? Como a gente tem a multipropriedade, você pode se registrar ou não, e acabava se aproveitando-se do regime condominial. Agora, você viu que o STJ reconheceu a multipropriedade como um direito real. Isso. Se aproximando, talvez, da Espanha nesse sentido, né? Isso. Então, a pergunta é, o rol do artigo, transplantando agora para o registro, é taxativo ou não? A doutrina tradicional majoritária diz que ali aquele rol é enumerativo, saído daquelas hipóteses, não há hipótese de registro. Tanto que isso virou um princípio da taxatividade dos direitos inscritivos, de registro, virou um princípio. Ocorre que, na prática, o exame da jurisprudência tem demonstrado que, cada vez mais, se leva, como disse o Rafael, não pelo registro, mas pela averbação, notícias de fatos que tenham relevância para o público, conhecimento público. Então, um exemplo aqui que ele falou... Então, por exemplo, a primeira questão, não precisa estar inscrito num 67 necessariamente, porque, por vezes, o legislador cria hipóteses de inscrição por registro ou averbação, mas não faz a correlação na lei de registros públicos. Isso, obviamente, que não precisa estar enumerado. Se a lei autoriza, tombamento é uma que eu me lembro, averbação de floresta perpétua, várias hipóteses que estão nas legislações esparsas e que não estão correlacionadas na lei, nem por isso se deixa de levar. A questão é, deve-se levar todo e qualquer fato a conhecimento pelos registros? É uma questão difícil. Eu tenho uma tendência mais liberal de fazer conhecer. Agora, evidentemente, essa criação que é secular da taxatividade dos registros dos direitos reais tem a sua razão de ser, porque, senão, não há segurança para o mercado, se todo mundo puder criar direito real. Então, eu me lembro agora aqui de um outro caso, não sei se o Rafael falou, o STJ já admite a averbação de protesto contra alienação de bem imóvel. Já ficou consagrado pelo STJ. É claro que esse tipo de medida também tem o seu contraponto. Então, também o registrador tem que ter uma certa sensibilidade, porque uma notificação dessa natureza pode ser usada como meio de chicana. Você imagina, eu quero lá impedir um empreendimento imobiliário para fazer uma extorsão, peço ao registrador que faça a averbação de um simples protesto de venda de alienação industriária e aquilo ali pode ficar por anos trancando a matrícula. Então, também não é tudo que deve ir Agora, o que você falou, só para eu já me alonguei demais, o que você falou sobre a cessão de direitos hereditários, lá no Rio, por exemplo, eu tenho um trabalho sobre a possibilidade de cessão, porque a cessão de venda de imóvel específico por cessão de direitos hereditários sempre foi feita na prática e nunca vi nenhuma decisão que dissesse que era nula. Se não coubesse o bem ao herdeiro ao final, aquele negócio perdia eficácia. Mas... Na verdade, é a questão da ineficácia, isso. do ato. Mas o que aconteceu no Rio de Janeiro? A Corregedoria, por força do novo Código Civil, disse que não pode se lavrar mais escritura de cessão de direitos hereditários sobre bem específico. Então, no Rio de Janeiro, não se lavra esse tipo de escritura. Aí, o que as pessoas fazem? Vão a São Paulo, onde é possível lavrar. Não dá registro, mas, pelo menos, elas fazem um negócio e tentam resolver depois com... Então, a cessão de direitos é esse o tratamento que tem no Rio. Mas você tinha falado o quê, Bernardo? Uma outra que agora já não me recorre. Não, sobre a opção de compra. Porque, se você olhar o artigo 54 do 3097, tem a previsão de averbação de restrição administrativa ou convencional, interpartes, ao gozo de direitos registrados, Sim. Por exemplo, propriedade. Na opção de compra, se interdita o exercício da propriedade durante um determinado tempo, Isso. de indisponibilidade ou de outros ônus, quando previstos em lei. Né? Aí, quando previstos em lei, os ônus
ou se refere à questão do gozo dos direitos reais? Né? É uma questão interessante porque a fé pública ela tem um papel fundamental na segurança jurídica. E alguns estados, por exemplo, reconhecem a averbação de procuração em causa própria. Né? Estados outros não reconhecem. No Rio, nós fazemos registro de procuração em causa própria. E, só para terminar, agora, tem outras decisões que negam a averbação também, não está uma porta aberta. Outro dia eu vi uma decisão da Corregedoria de São Paulo impedindo o registro da notícia na matrícula de que a loteadora estava em atraso na obra. Então, a Corregedoria de São Paulo, num procedimento administrativo, disse que aquela notícia não poderia ser levada ao conhecimento, não tinha razão de ser. E eu acho que está certo, que aí também começa a haver um abuso grande. Mas já é uma questão de feeling, não um sentimento de feeling, como diz o outro, né? Mas já a opção de compra, eu sou simpático. A ideia principalmente por essa circunstância que você falou. E muitos clientes preferem fazer compromisso de compra e venda com cláusula resolutiva, porque é lançável no cartório de imóveis. E com esse chamado princípio da concentração, que, na realidade, depois a gente vai falar, eu não discordo dessa nomenclatura, pelo menos para a hipótese que a gente iria tratar, reforça a ideia de que uma opção de compra, por exemplo, é importante levar para registro. Essa lei, inclusive, a 3097, foi objeto de muitos elogios, não foi, Gomide? Você fez um excelente trabalho, que foi citado, inclusive, no Congresso, tratando isso foi pautado também na DIT de maneira pioneira, pautando o conflito entre a 3097 e o novo Código de Processo Civil, com relação à fraude à execução. Como é que você tem acompanhado a situação? Posso primeiro só voltar para a taxatividade e depois... Bom, muito boa tarde aqui a todos. Estou muito satisfeito e contente de estar aqui. É minha primeira vez no ADIT. E gostaria também de ressaltar que é um dia muito especial, porque é um trabalho que está sendo desenvolvido há muito tempo, do nosso Ibradim. Finalmente, hoje, a gente pode dizer que o Ibradim foi finalmente lançado, estou muito bacana. E estou feliz ainda porque eu vejo aqui, estou ao lado aqui dos nossos colegas do Ibradim. O André está aqui, o Barbaresco está aqui, o Kesi também. E, então, no painel do Olivar só ficou o Campelo, então estou em maioria aqui, né? E vejam, meus amigos, a respeito do princípio da taxatividade, existe uma questão muito curiosa que diz respeito, por exemplo, aos contratos build-suit, né? Eu fiz um estudo a respeito dos contratos build-suit, está publicado pela Revista dos Tribunais, de fato, alguns registradores não fazem o registro do contrato build-suit. Para mim e para outros autores, aliás, a maioria da doutrina, entende que o contrato build-suit, embora previsto na Lei 8.245, é um contrato atípico, por envolver prestações de outros contratos. A exemplo disso, compra e venda, eventualmente empreitada, e a empreitada, por exemplo, não é menos relevante do que a locação, não. Então, muitos autores entendem que isso é um contrato atípico. Tanto é que, na prática dos contratos, a gente vê comumente algumas pessoas chamando lá contrato de locação atípica, o que não é muito correto, né? Contrato de construção ajustada, contrato build-suit. E se você pretende levar o contrato build-suit a registro com esse nome, o que acontece é que, na prática, os cartórios não autorizam. Então, eu tive um caso muito curioso, no interior de São Paulo, que eu queria registrar o contrato build-suit. Por quê? Justamente para dar eficácia real a este contrato, no que diz respeito, por exemplo, ao direito de preferência, adjudicação do imóvel, a cláusula de vigência também, ou seja, passa a ter efeitos reais. Então, eu queria registrar. E o contrato era o contrato build-suit, o título. E o cartório negou, falou, olha, não posso fazer esse registro, porque isso aqui é um contrato atípico e, portanto, não está especificado aqui no rol do 167, eu não faço registro. Aí ele falou, poxa, mas isso aqui me parece muito locação, né? Eu falei, tem característica assim da locação. Ele falou o seguinte, faz o seguinte, chama o contrato de locação e volta para cá e registra. Mas eu falei, não, mas eu não quero chamar de locação, justamente porque eu quero afastar a incidência de várias normas da lei do inquilinato. Ele falou, não, então melhor ainda, vamos fazer diferente. Você coloca no título
contrato contrato de locação, e já começa assim, no parágrafo 1º, 2º, na cláusula 1ª, 2ª, este não é um contrato de locação, este é um contrato build-to-suit e tal. Aí eu falei, poxa, mas não fica estranho ter em cima contrato build-to-suit e embaixo eu estou dizendo que não é build-to-suit? Ele falou, tem razão, coloca no meio do contrato isso. Aí eu fiquei um pouco preocupado com isso, né? E pior... É um gênio esse. E pior, se eu mantenho, portanto, o nome lá como locação, naturalmente que, havendo um litígio a respeito deste contrato, a parte contrária vai dizer que aplica-se a Lei 8.245. Poxa, não, mas a gente excepcionou. Não, mas o título do contrato é um contrato de locação. Isso aqui é locação, portanto, eu sou locatário, e aí a gente vai ter todos os favores da Lei 8.245 num contrato puramente atípico, né? Então, de fato, esse é um problema. Esse final de semana estive dando aula lá em Recife. Aliás, tem alguns amigos aqui que estão prestigiando o evento. E lá os meninos que trabalham com o Ivanildo, né, Figueiredo, que é um cartório de notas, ele estava dizendo que... É notas, né, o Ivanildo, né? Estava dizendo que eles receberam Eles estavam querendo elaborar, na verdade, um instrumento particular de venda e compra de nua propriedade. Instrumento particular da nua propriedade. Pois bem, aí não estavam autorizando também. Então, assim, realmente é um ponto muito interessante da gente tratar, porque, embora o princípio da taxatividade tenha uma razão de ser, né? Por outro lado, a gente não pode deixar de conceder o direito que as partes estão, se atingidos no plano de existência, a validade e eficácia de um contrato, que as partes estão desejando, né? Não conferir o direito real num contrato build-to-suit, por exemplo, é algo, me parece, muito prejudicial às partes, né? Já querem emendar? Qual que é o nosso... Já querem emendar com a questão da... Sim, eu provoquei você em relação ao conflito existente entre o artigo, esse artigo que a gente mencionou, 54, da 1397, e a previsão da fraude de execução. Perfeito. Só eu botei aqui uns para facilitar, só para a gente fazer uma lembrança histórica, né, meus amigos, deste problema. O CPC de 73, o inciso 2, dizia lá, considera-se fraude de execução quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-la à insolvência. E o problema que, historicamente, nós sempre tínhamos o sujeito mora em São Paulo, trabalha em São Paulo, vendedor, né? Ou seja, eu faço uma pesquisa na due diligence ali, uma pesquisa a respeito da comarca de São Paulo, tal. Posso até pedir uma declaração para ele, olha, dá uma declaração que você não residiu em outro estado e tal. E aí, anos depois, adquirida a propriedade, vem lá uma decretação de fraude de execução, porque no Tocantins tramitava uma ação que fosse capaz de reduzir a insolvência, e assim, era um problema grave que as pessoas perdiam os seus imóveis em decorrência de circunstâncias absolutamente injustas como essa. E a súmula 375, né, enfim, que é o tal do princípio da concentração dos atos na matrícula, que o Eduardo corretamente disse que isso não é um princípio, né, mas que é conhecido como isso, diz lá, o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Então, a gente caminhava para um sistema de proteção ao terceiro adquirente. E a lei 13.097, seguindo essa linha, vem lá dizer que são ineficazes os atos quando não, aí começa no inciso 1º, registrado ação real, averbada por solicitação de interessado ou constrição judicial, averbado na restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, averbação, ou seja, ele vai falando registro, averbação, tudo isso deve estar devidamente inserido na certidão de matrícula do imóvel. E aí vem o parágrafo único e dá uma proteção muito interessante. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes na matrícula de registro de imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantias reais sobre o imóvel. Ou seja, basicamente, a ideia que se tem da lei, fazendo essa leitura, é que consolidou na lei a ideia que se tinha da súmula. Muito bem. E aí foi editado o Código de Processo Civil. E
primeira vez que eu li o Código de Processo Civil, muita expectativa, porque é um tema que eu gosto muito, né? Começa lá. Alienação, oneração de bem é considerada fraude à execução. 2 pontos. Quando sobre o bem pender a ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro. Quando ele é averbado aqui, já quase chorei, né? Falei, ótimo, a gente caminhou finalmente para esse sistema. Quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência de processo de execução, na forma do 828, que era o antigo 615-A, maravilha. Quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida. Aí vem o inciso 4º. Quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzir a insolvência. A gente voltou para a década de 70, né? Aí, vejam só, questão de lógica. Para que eu preciso do inciso 1, do inciso 2 e do inciso 3? Para que seja considerado fraude de execução, basta uma ação tramitando. É genial isso aqui, né? Isso aqui é inacreditável. E aí, claro que alguns vão dizer, mas o parágrafo 2º diz que para bens não... Exatamente. Não sujeito a registro, precisa pedir as certidões. Ah, então ótimo. Então o legislador é genial. Para eu comprar uma biblioteca, eu preciso pedir certidão. Para eu comprar um imóvel, eu não preciso. Tem alguma coisa errada, né? E eu, claro, sou defensor de ter proteção ao terceiro adquirente. E eu não estou nem preocupado para os nossos clientes, que são as construtoras. Sinceramente, meus amigos, as nossas construtoras vão continuar nos contratando, vão fazer due diligence. Não, eu estou preocupado com a senhora Maria, que foi lá no cartório, puxou uma certidão de matrícula, o cartório de notas fez a dispensa ali das certidões, ela comprou a casa dela sem advogado, 10 anos depois ela vem e perde o imóvel numa circunstância como essa. Bom, eu escrevi um artigo no Valor Econômico, né, e um deputado apresentou um projeto de lei, para tentar fazer uma alteração. Quando ao tempo da alienação da oneração, tramitava contra o devedor a ação capaz de reduzir a insolvência, observado o disposto no artigo 54, inciso 4º e parágrafo único. Aparentemente, este projeto de lei está, de certa forma, parado, porque, segundo me disse o professor Tartucci, nesses dias enquanto conversávamos, esse processo de desburocratização, que eu sequer conhecia, pretende revogar o inciso 4º. Tá? Bom, a jurisprudência mudou depois da edição do novo Código de Processo Civil. A jurisprudência majoritariamente continua entendendo que é necessário proteção ao terceiro adquirente de boa-fé. E que, se não tiver devidamente registrado, não importa, aplicando a súmula. Mas há decisões, eu trago aqui uma do Shimura, por exemplo, lá de São Paulo, 2016, que está dizendo, olha, para ser fraude de execução, basta que o executado aliene seus bens após a cessação cuja venda ou resolva a insolvência. Então, é um tema realmente muito perigoso, é um tema que eu gosto muito, e é um tema que a gente precisa, de uma vez por todas, resolver. Né? Para finalizar aqui, Bernardo, eu estudei um período da minha vida em Portugal, às vezes os clientes acham que eu conheço muito direito português, conheço nada, conheço muito pouco, né? Mas disseram, Alexandre, olha, muita gente comprou imóvel, você compra imóvel lá? Eu falei, não, frequência, estou acostumadíssimo lá com o sistema português, mas eu tenho um amigo meu que é advogado lá, que presta todo o serviço, me auxilia, né? Aí eu procurei o Pedro, eu falei, Pedro, estou querendo comprar um imóvel, quanto é que você cobra para fazer due diligence? Ah, pode deixar, faço sim, estou acostumado, cobro 300 euros mais a IVA. Eu falei, não, Pedro, não é para mim, isso aqui é para um cliente, eu vou pagar, ele vai me pagar. Pode falar, não, 300 euros está bem razoável, pode comprar, tá bom. Dia seguinte, ele me mandou um e-mail, Alexandre, acabo de fazer aqui a due diligence imobiliária e está absolutamente perfeito, você pode seguir. Eu falei, mas e as certidões prediais? Ele falou, as certidões em nome dos vendedores, de distribuidores. Ele falou, cá em Portugal não existe isso. Eu falei, mas o que você fez de due diligence? Ora, busquei a certidão predial, que é a nossa certidão de matrícula, não constava nada, nenhum gravame, e, portanto, pode seguir, pode comprar. Por quê? Porque, efetivamente, é assim em Portugal. A partir do momento que você já faz... o credor já pede a inscrição de uma penhora, automaticamente isso já vai estar inscrito com muita velocidade lá no cartório de registro de imóveis. E é esse o sistema que eu pretendo trazer aqui para o Brasil. Tá bom? Desculpem, eu acho que eu me alonguei demais.
Isso é que você falou em Portugal, mas em Portugal e no mundo todo. Ninguém sai fazendo pesquisa, ainda mais num país de dimensão continental como o nosso, para comprar um imóvel. Então, o que fez a Lei 13.097? Não tem nada a ver com o princípio da concentração, que diz o seguinte, no artigo 54, que o Alexandre acabou de ler, ele criou as hipóteses, ele tratou do Instituto da Fraude à Execução. Então, no artigo 54, ele diz, se o credor não diligenciar para o credor ou quem moveu uma ação real ou pessoal repersecutória, dizer que ele está demandando aquele imóvel e não levar essa notícia à matrícula, o comprador estará de boa-fé, estará protegido e nada poderá ser feito. Isso está no 54. Agora, no 54, parágrafo único, teria o direito brasileiro criado um princípio que é caro no direito espanhol e alemão, que se chama o princípio da fé pública registral. O doutor Marcelo Terra está aí, eu não sei se o senhor tinha um artigo já há muitos anos sustentando que o Brasil tinha adotado, salvo engano, já no passado já defendia, não é? Oi? Isso, já sustentando que o Brasil teria adotado esse princípio. Agora, me parece que esse parágrafo único adotou, sem dizê-lo expressamente, adotou. Então, inverteu a lógica. O que diz agora? Entre equilibrar o direito do credor e o direito do... o equilíbrio entre o direito do credor e o equilíbrio do adquirente de boa-fé prevalece agora o adquirente de boa-fé. Então, se o credor ou quem moveu uma ação repercussória não tratou de ter uma postura mais ativa e levar esse conhecimento ao registro, quem comprou, em princípio, comprou de boa-fé. Então, é o que se diz, deixou de se proteger lá no jargão do direito imobiliário a proteção estática do registro, que a proteção estática é quando você protege mais o direito do proprietário do bem, para proteger a segurança jurídica, aquele que adquire o imóvel confiando na informação que tem no registro. Se lá a informação não consta, não pode ser oposta ao credor. Na Alemanha, por exemplo, outro dia eu estava lendo um artigo de um direito societário e falou, também não tem pesquisa para saber se da saúde financeira do proprietário, do vendedor, ou quem você vai dar o empréstimo. Somente na Alemanha, por exemplo, o banco está obrigado a verificar a saúde financeira de quem ele está concedendo empréstimo, empréstimos de grande monta. Fora disso, não, é isso que o Alexandre falou. Do diligence é essa, vai lá, o que tem na matrícula do imóvel? Não tem nada. Por isso que eu fiquei irritado que ele me cobrou 300 euros. Barato. Agora, o problema eu não vou me alongar, a lei criou tantas exceções a essa... Então, hoje a regra o que a lei... Do ponto de vista prático, o que fez? Hoje, em tese, não se precisaria mais tirar, ao adquirir o imóvel, eu não preciso mais diligenciar nos cartórios distribuidores para saber se tem ação proposta ou não contra o vendedor. Essa que seria. Mas a própria lei excepcionou alguns casos. Créditos tributários fica de fora. Então, lei específica. Lei específica, até porque... porque tem o artigo 185 e também porque é uma lei complementar, né? Eu não poderia, por uma lei ordinária... Que diz que se caracteriza a fraude de execução desde a inscrição em dívida ativa. Não precisa nem ter ação proposta. A outra exceção, qual é, Bernardo? Trabalhista. Não, trabalhista não foi expresso, mas na prática vai... O TST tinha entendimento antes da 13.097 que a fraude de execução independia do terceiro de boa-fé. E a expectativa é como eles vão reagir a essa lei, né? Se eles vão aplicar ou não. E o Rafael tinha enumerado as hipóteses de dispensa, né, Rafael? Em relação a esse assunto, assim que saiu a lei, alguns clientes ligaram, Rafael, e aí? Estou vendo aí umas notícias tratando da desburocratização, aquelas certidões, aquele prazo que você me pedia para poder concluir a due diligence, agora acabou, né? Acho que em uma semana a gente vai efetivamente efetivar o negócio e os seus honorários serão... Exatamente. Aí eu falei, veja, o que a lei está dizendo, o que a notícia está falando não é verdade, mas tem algumas exceções. Mas e aí, é muita coisa ou é pouca coisa? Eu falei, olha, veja bem. Primeiro ponto, que é o que a gente falou, a questão da natureza, os créditos de natureza tributária. Isso aí a gente não tem como afastar por dois motivos. Primeiro, que o CTN no 185, que é uma lei complementar, foi recepcionado pela Constituição como lei complementar, então não posso, por lei ordinária, alterar uma disposição que é de competência de uma lei complementar. E segundo, que há um repetitivo do STJ de relatoria de Fux,
que ele entendeu que, no caso de débitos de natureza tributária, a má-fé é presumida. Então, ela é natureza absoluta, é uma presunção iure et de iure, não admite prova em contrário, ou seja, não precisa fazer análise subjetiva das partes se tinha ou não conhecimento, de forma que, havendo a inscrição em dívida ativa, ou ele até cita casos anteriores à Lei Complementar 118 de 2005, que, ou, sendo anterior à lei, citações em execução fiscal, a fraude ela é absoluta. Então, independe de prova, de forma que essa regra não se aplicaria. Outra hipótese que é excetuada no próprio parágrafo único é o caso da falência, né? O artigo 129 diz que o juiz, na sentença que decretará a falência, irá, no inciso 4º, salvo engano, declarar a ineficácia dos negócios jurídicos que onerem ou alienem bens imóveis a partir do termo da falência. O que é isso, o termo da falência? Por outro lado, o artigo 99 da mesma lei diz que o juiz, quando decretar a falência, ele deve fixar o termo inicial da falência e poderá retrotraí-lo em até 90 dias da data da execução ou do primeiro protesto. Ou seja, certidões de débitos tributários. A gente viu aqui que eu vou ter que continuar pegando. Por conta dessa disposição da lei da falência, que foi excetuada de forma expressa pela própria 13097, vou ter que ir atrás também de protesto, porque se eu posso retrotraí-lo até a data do primeiro protesto. E aí eu sigo a questão da demanda trabalhista. De fato, a lei, regra geral, deveria se aplicar, né? Porque o crédito trabalhista, assim como qualquer outro de natureza civil, ele deveria se aplicar em que pese haver algum entendimento aí de que o débito de natureza trabalhista teria prioridade. Então, em razão dessa insegurança das relações de trabalho, de que o juiz do trabalho ele tem aquela ânsia de satisfazer o reclamante de toda forma, eu entendo que, por cautela, deve-se continuar buscando as execuções ou mesmo as reclamações ainda em fase de conhecimento de natureza trabalhista. Outro ponto, que também a lei excepciona de forma expressa, são as aquisições que independem de registro. Então, por exemplo, as ações de uso capião, uma ação de desapropriação, que isso eu só vou tomar conhecimento se eu for lá e pegar a certidão do distribuidor. Eu continuo com esse risco, eu continuo tendo que ir atrás em busca disso. E outro ponto que aí, vamos dizer, para mim não está 100% claro, mas que, a meu ver, o entendimento deveria ser dessa forma, são os casos de nulidade propriamente dita. Nulidade e anulabilidade, que tanto a Lei de Registros Públicos diz que os atos nulos, desde que provados, serão ineficazes, independentemente de ação direta, no artigo 214, assim como o Código Civil, no artigo 1247, fala que a presunção do registro seria relativa e que ele poderia ser desconstituído mesmo contra terceiros de boa-fé. Termina que esvazia um pouco a natureza, infelizmente, para os meus clientes e para a gente também, porque a gente quer, isso é parte do risco país, do custo Brasil, vamos dizer assim, a gente tem que, de fato, para todo o negócio, ter que ir atrás de um rol de documento, e aí, eventualmente, se tem uma ação trabalhista lá no interior do Ceará que você não observou, porque você não pegou, obviamente, você corre o risco de aquele negócio ser considerado em determinadas situações. E aí há uma questão ainda mais grave, porque, no caso de fraude à execução, eu não tenho uma questão de uma anulabilidade, que eu teria um prazo decadencial. É uma questão mais grave, ela é ineficaz. Então, aí, qual seria o prazo para eu poder pleitear essa ineficácia? Talvez não existia. Vou ter que me socorrer, eventualmente, a um prazo de uso capião, para poder, ainda que desconsiderem meu negócio jurídico, eu continuo sendo proprietário, não pelo fato de eu ter adquirido em razão daquele negócio jurídico, mas em razão do uso capião. Então, assim, essa norma, essa questão da desburocratização, ela é louvável, assim, é uma tendência. Eu acho que o CPC ele andou um pouco para trás, realmente, talvez de forma inadvertida, ele repetiu a redação que tinha lá no anterior, apesar de... E parece que entrou, o inciso 4º entrou ao final do trâmite legislativo, não existia também, isso é um detalhe importante. Isso é verdade. Eu perguntei até Fred Didier, ele disse que o inciso 4º ele tinha sido colocado muito antes da 13097 tramitar como um projeto era antigo, isso acabou ficando. Mas fica o mercado imobiliário numa situação difícil, né, Rafael? E veja, a meu ver, ele repetiu a redação. Exatamente, eu não sei se é ipsiliter, mas se for, muda uma vírgula ou outra. E se a redação igual já foi interpretada pelo STJ, pela súmula 375, não tem como a interpretação ser de forma diferente.
E aí, tem um outro ponto também do CPC que, vamos dizer, talvez não está sendo muito levantado pelo fato de que é um absurdo tão grande, mas que a gente deve ter cuidado, porque assim como essa decisão aí que o Alexandre passou, um juiz, sobretudo trabalhista ou de outra natureza, pode ser verificar que é o parágrafo 3º, que ele diz que, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a verificação da fraude se dará a partir da citação da pessoa jurídica cuja personalidade se quer desconsiderar. Ou seja, se eu estou comprando um imóvel de Alexandre, e Alexandre é sócio de 10 empresas, e uma dessas empresas tem uma execução lá que está na fase inicial, acabou de ser citada a empresa dele. E aí eu vou e compro esse imóvel, daqui a 1 ou 2 anos, eventualmente. E aí, daqui a 5 anos, o juiz diz, a empresa não pagou, vou desconsiderar a personalidade jurídica para ir no patrimônio do Alexandre. E aí, de acordo com o CPC, teoricamente, o momento de verificação da fraude seria a citação não de Alexandre, mas da pessoa jurídica cuja personalidade se quer desconsiderar. O que, assim, ele não apenas voltou no tempo em relação ao inciso 4, como ele voltou 200 anos, talvez, ou para um momento que nunca existiu, que é o considerar uma situação que talvez seja até imprevisível. Em tempos de central de indisponibilidade, de registro eletrônico, de compartilhamento de informações, não faz qualquer sentido a gente não ter um cadastro único, ou que não se respeite a matrícula, informando qualquer tipo de prejuízo potencial ao adquirente que negocie com aquele imóvel. E fora isso também, por exemplo, a gente pegar procuradoria, enfim, às vezes ela pede a penhora no imóvel, ela pede a penhora no imóvel e não faz nada. Daqui a 15 anos mudou ali um procurador, tal, aí, poxa, puxa a matrícula, venderam o imóvel? Não, quero fraude de execução. Poxa, o credor fica numa posição muito boa, ou seja, eu peço a penhora, mas eu não faço nada, eu não registro, eu aguardo, eu espero, depois de alguns anos eu faço uma movimentação processual, tal, verifico que o bem foi vendido e faço a declaração de fraude de execução. Isso não é razoável. Talvez nesse sentido, inclusive, o legislador possa, Rafael, trazer uma solução parecida. Você falou da questão de nulidade, super relevante. Você viu que agora a alienação fiduciária, 13465, consolidada a propriedade, é consolidada, e se houver uma situação de nulidade, não reverte, se converte em perda de danos. Tal qual a desapropriação já trata há muito tempo o decreto-lei de interesse público, né, de interesse público, exatamente. Desapropriação nessa situação. Será que também não seria o caso, né, de uma fraude de execução se converter em perda de danos quando se caracterize o terceiro dolo de boa-fé? A questão da perdas e danos aí, o que eventualmente pode se ter eu acho que sempre vai ser uma opção do eventual adquirente substituir, transformar indiretamente em perdas e danos, porque vamos supor que eventualmente chega uma penhora no imóvel. O direito do credor não é penhorar aquele imóvel específico. O direito do credor é satisfazer o débito dele. Então, vamos dizer que, eventualmente, você, de fato, bobeou ali no momento da aquisição e comprou um negócio que, declaradamente, não por uma questão de análise subjetiva de má-fé, mas por uma presunção legal ou jurisprudencial, aquele ato foi declarado ineficaz em relação ao credor, à Fazenda Nacional, por exemplo. O direito da Fazenda Nacional não é de penhorar aquele bem específico, o direito dele é de satisfazer o débito. Então, talvez essa conversão em perdas e danos já pode vir a existir se o credor for lá e pagar o débito e livrar a penhora. Mas aí, em relação a essa questão do parágrafo 3º, de a citação voltar lá para o momento em que houve a citação da personalidade jurídica, eu andei olhando a jurisprudência do STJ e, graças a Deus, em situações ainda mais graves do que a de uma fraude de execução do CPC, o STJ já vinha admitindo, inclusive decisões desse ano, de janeiro e fevereiro, que no caso de redirecionamento aos sócios, a fraude apenas é considerada a partir do momento de citação do sócio. Ou seja, se em situações mais graves, em que o próprio STJ, em recurso repetitivo, entendeu que a má-fé absoluta, a citação, a má-fé apenas é considerada a partir da citação do sócio no redirecionamento, diferentemente não pode ser o entendimento no caso de execuções de natureza civil, em que seria a presunção de má-fé
precisaria de uma indicação no apontamento da matrícula. Então, assim, apesar de realmente causar espanto esse parágrafo 3º, eu acho que, numa eventual demanda, isso certamente será afastado para que a fraude apenas venha existir com a citação da pessoa que seria sócio ou administrador, eventualmente, da sociedade. Perfeito. Então, a gente conseguiu contemplar dois lados sobre o mesmo tema. A fé pública, a segurança jurídica, o interesse do munus público em ver registrado o que as partes transacionaram e, ao mesmo tempo, a segurança do terceiro de boa-fé. E aí a gente consegue entrar num terceiro subtema, né, depois de estar muito constatado para todos que é absolutamente necessário continuar verificando, infelizmente, o passivo judicial do vendedor e do imóvel dentro desse cenário. A gente conversa sobre uma situação, vou pegar como gancho, interessante da autonomia do registrador. Esse registrador que tutela a situação, não só da 1397, em relação às questões que são averbáveis e registráveis da 6015, de que maneira o registrador pode peitar um juiz do trabalho que, por exemplo, manda fazer um registro de uma fraude de execução. Acompanhei uma situação interessante recentemente de um juiz, Sócrates, de um registrador que recebeu uma ordem dessa natureza e ele qualificou o título judicial e respondeu ao juiz de trabalho dizendo que aquilo não era lançável na matrícula porque a parte não era a proprietária, especialidade subjetiva, né, do imóvel. Aí o juiz mandou prender, né, ele encaminhou vocês conhecem essa do trabalho, né? Com todo respeito ao juiz do trabalho, às vezes Onde foi isso? Aqui em Salvador. Então, dentro dessa perspectiva, ele fez uma coisa interessante. Ele suscitou dúvida do título judicial para a vara de registro público. E, logicamente, que a questão vai ter o seu deslinde próprio. Isso diz respeito também às normas de corregedoria, que podem variar de acordo com o Estado. Sócrates, qual é a sua visão em relação à autonomia do registrador, com relação a essas questões, com relação a código de normas que seja omisso ou traga situações não previstas em lei? Vamos lá, Bernardo. Uma primeira aproximação que eu não tinha pensado. Bom, nós exercemos a delegação de um serviço público feita pelo particular em colaboração com o poder público. Remanesce na mão do poder público o poder de fiscalização, que incumbe ao judiciário, tradicionalmente, nos serviços extrajudiciais. E a lei de notários e registradores tem um artigo lá, 13, inciso 16, salvo engano, que diz que cabe ao registrador e ao notário observar as normas instituídas pelo juiz competente. Então, o registrador tem que seguir as normas editadas pelo juiz competente. Quem é o juiz competente? Vai depender da organização judiciária de cada estado. Em quase todos os estados da federação, o juiz competente é a Corregedoria Geral de Justiça. Pode ser dividida em alguns estados entre o juiz diretor do fórum. Eu acho que Mato Grosso, o juiz diretor de fórum detém alguma competência registral. Em São Paulo, chama juiz corregedor permanente. No Rio, é o juiz com competência para registros públicos. Então, temos que seguir as orientações. O problema é a questão que eu acho mais complexa. Tenho que seguir a jurisprudência do Conselho da Magistratura ou as decisões reiteradas no procedimento de dúvida? Então, em princípio, as dúvidas decidem um caso concreto de um título que não é aceito no ingresso na tábula registral. Então, em princípio, eles não são normas, são decisões de caso concreto. Ainda que reiterada, a jurisprudência seja reiterada, penso que não há um caráter vinculativo das decisões proferidas pelo Conselho da Magistratura. Embora, se eu fiz uma pesquisa lá na jurisprudência do Conselho de São Paulo, tem uma jurisprudência bastante evoluída, em várias das emendas dizia lá, o Conselho da Magistratura fica vinculado, as decisões do Conselho vinculam o registrador, mas eu acho já um tema delicado. O que eu acho, o que eu não concordo com o procedimento de São Paulo, e aí esse exemplo que você deu, um juiz trabalhista manda eu fazer uma penhora absurda. Qual é o meu procedimento? Eu vou ao juiz trabalhista e digo, esse imóvel não pertence mais ao fulano, fere o princípio da especialidade e, portanto, eu peço ao senhor que reconsidere sua decisão.
Se ele disser, não, cumpra-se sob pena de prisão, eu cumpro. Por quê? Não só pelo medo de ser preso, mas é porque o STJ tem uma posição reiterada dizendo o seguinte: todo título judicial está sujeito à qualificação registral, isso é indiscutível. Mas é o seguinte, no nosso sistema, quem tem a palavra final é o Poder Judiciário. Então, não vejo que possa ter sentido, por mais absurda que seja a decisão, um juiz trabalhista, vamos sair do trabalhista para não ficar preconceituoso, um juiz federal me manda fazer uma penhora. Só que esse juiz federal ele está investido de jurisdição. Então, eu acho que ele que tem que decidir essas questões. Então, se ele disser que eu tenho que fazer certo ou errado, eu cumpro. Não tem sentido um juiz da vara de registros públicos, que é um juiz togado, não tem dúvida, mas o juiz da vara de registros públicos exerce função administrativa, não está investido de jurisdição. Então, eu acho muito louco, eu disse, a gente está dando um caso teratológico, mas eu dizer para um juiz federal, eu não cumpro a sua ordem de penhora e vou consultar meu juiz administrativo, que pode demorar quantos anos para resolver uma dúvida. E lá no Rio de Janeiro ainda é pior, né, Rodrigo? Lá a dúvida tem que ser submetida a duplo grau de jurisdição. Não sei se em outro estado é assim. Então, carioca, quantos anos vai demorar para julgar essa dúvida? Então, e lá em São Paulo eles dão uma solução que eu não me parece, eu prefiro a do STJ. Cumpra-se a ordem do juiz investido de jurisdição, certo ou errado. Agora, eu suscitar uma... O que eu ouvi dizer que em São Paulo faz? Me corrija se estiver errado. Ele cumpre a ordem do juiz trabalhista e depois se dirige ao juiz da vara de registros públicos pedindo auxílio, dizendo, essa foi uma ilegalidade e tal, e pede que o juiz de registros públicos cancele aquela pena. É assim em São Paulo? Essa é a notícia que eu tive. Pode ser para as soluções do juiz especializado, normalmente são melhores do que... Mas o sistema é esse. O juiz varia desses... É o STJ, o juiz investido da jurisdição. Perfeito. Eu vou levantar a bola para os advogados. E aí eu peço para vocês comentarem também sobre a questão da inexigibilidade CND. Rafael, se o seu cliente, como aconteceu recentemente, quiser fazer um condomínio de lotes em São Paulo, que ainda vige o ato normativo da Corregedoria proibindo o condomínio de lotes já regulamentado pela 13465, você usaria que argumento com o registrador que se sentiria inseguro para proceder conforme a lei federal? E eu queria que você trouxesse aquele caso que a gente discutiu em Pernambuco também. Talvez seja o caso do Gomide falar da CND, ou então vocês... complementam rapidinho, e a gente traz aqui os depoimentos dos participantes. Então, ótimo, Marcelo. Ótimo. Primeiramente, o Código de Normas, o Eduardo já antecipou bastante, ele nada mais é do que uma regulamentação das normas gerais, vamos dizer assim. Seria talvez uma consolidação das normas administrativas da Corregedoria, algo do tipo, de acordo com a Lei 8935, que estabelece que o registrador ele tem que obedecer às normas técnicas do juiz competente e que também que o juiz competente pode editar normas para melhor andamento dos atos do ofício. Então, o Código de Normas nada mais é do que uma norma, talvez, interpretativa ou algo do tipo. Então, lá em Pernambuco, isso eu antecipei, até pouco tempo, a Lei de Registros Públicos estabelece no artigo 213 que você pode fazer a retificação diária do imóvel de forma administrativa. Obedecidos os requisitos lá, aprovação da planta na prefeitura, com assinatura dos confrontantes, etc., mas não traz nenhum tipo de limite em relação ao tamanho de área. Até pouco tempo, o Código de Normas de Pernambuco estabelecia que, neste ato de retificação, a variação não poderia ser superior a 25% da área a ser retificada. E aí ele falava de variação, não falava que era aumento. E aí, sendo maior do que isso, você teria que ir para as vias ordinárias, vias judiciais, entendendo como se qualquer variação nesse sentido seria, na verdade, uma transmissão, teria havido uma transmissão de propriedade. Esse ato, obviamente, está extrapolando a competência da Corregedoria em relação à regulamentação das normas existentes e, no mais das vezes, terminava que alguns registradores passavam por cima, considerando que seria ilegal aquele regramento,
e outros não, dizendo que eu posso vir a ser responsabilizado pela corregedoria, porque, como já dito, os registradores eles são obrigados a cumprir as normas técnicas do juiz competente, sob pena de vir a sofrer as consequências da decorrente, e aí o que muitas vezes acontecia era, se fazia uma retificação diária, se fazia um remembramento, aí criava uma nova matrícula e depois fazia outra retificação diária, terminava que criava um mecanismo para poder superar uma exigência do Código de Normas que não tinha previsão legal. Esse dispositivo, obviamente, foi revogado e hoje não há mais esse impeditivo, mas, vez ou outra, a gente se depara com situações. E aí, até pegando um gancho, Eduardo, em relação ao que a gente falou da CND, que também, CND Rafael, federal... Desculpa, antes de você... Desculpa, o Bernardo tinha tangenciado um tema, só para dar uma notícia, desculpa te interromper, a sua preocupação de que cada estado tem a sua regulamentação, isso é ruim para o advogado, não tem previsibilidade, cada registrador tem ruim para o próprio registrador. Então, só para dar a notícia que foi instituído um grupo de trabalho no CNJ em 2014 para fazer uma normativa nacional mínima. Então, dizem que esse ano talvez venha essa regulamentação mínima do CNJ, só com diretrizes gerais. Não, e isso é importantíssimo, o CNJ já fez isso algumas vezes. Primeiro, naquela questão do inventário extrajudicial, quando passou a ser possível, ele editou algumas normas. Agora, na questão do uso capião extrajudicial, também tem normas tratando do assunto. Então, obviamente, o CNJ tem alguns procedimentos tratando disso. Talvez ele venha fazer a consolidação do Código de Normas Nacional, eventualmente, alguma coisa do tipo. Uma normativa mínima que eles vão muito bem-vindo, mas se você vê o caso do uso capião extrajudicial, que naquela parte que o provimento CNJ fala ou citar o confinante ou titular, há serventias que entende que deve ser há serventias que deve ser qualquer um dos dois, né? Então a margem acaba sendo do registrador, né, nesse caso. Mas, de maneira geral, os últimos provimentos do CNJ têm sido bons. Da inventário foi ótimo, do uso capião tá bom também. Foi uma minuta muito feliz. Embora no final, mas isso. Embora no final, quando ele fala que qualquer um pode impugnar, vocês observaram isso? Qualquer um pode impugnar. Se impugnar, tem que mandar para a vara de... Então, meu vizinho bota música alta, eu não gosto do meu vizinho, eu vou lá e digo que não concordo porque ele bota música alta e o registrador não pode indeferir isso, pelo menos de acordo com o provimento. Mas sobre a CND, Rafael. E aí um outro ponto que também é bastante discutido, e isso aí, a meu ver, tem uma relevância importantíssima, até para os atos, não apenas para os empreendimentos imobiliários, mas para os negócios jurídicos em geral, que é a questão da exigência das CNDs para os atos registrais. Não sei se o Eduardo quer iniciar falando ou E aí há uma discussão, sobretudo, em relação a duas situações. O artigo 47 da Lei 8212 estabelece que, para alienação ou oneração de bens imóveis por pessoa jurídica, é necessária a apresentação da certidão relativas às contribuições previdenciárias, entendimento que foi expandido para certidões negativas relativas a débitos federais em geral. Então, algumas corregedorias, sobretudo diante do entendimento do STF, que isso seria uma forma transversa da cobrança de tributos, entendeu que essa exigência seria inconstitucional. Ainda não há inconstitucionalidade declarada para este caso específico, mas em situações análogas em que se exige, por exemplo, uma CND para a obtenção de uma licença de construção, ou algo do tipo. Algumas corregedorias, salvo engano, São Paulo, acho que é da Bahia, no Rio, Bahia. Incorporaram ao seu Código de Normas a previsão de que o titular do cartório de notas pode lavrar a escritura, fazendo referência a essas eventuais desnecessidades em razão da inconstitucionalidade da lei, e o ato translativo de propriedade, ou que venha a constituir um ônus sobre o direito, sobre o imóvel, poderia ser feito mesmo que a empresa não tivesse aquela CND. E isso é um ponto, vamos dizer, que ainda não está totalmente sedimentado no STF em relação a esse assunto, mas que tende a evoluir para, eventualmente, em algum tempo, a gente Rafael, é o que o Rafael estava explicando. Agora eu não me lembro o ano, acho que é da relatoria do Joaquim Barbosa, decidiu pela inconstitucionalidade de uma lei 7.711, cujo princípio é o mesmo da Lei 8.245. Só que ainda não houve declaração expressa de inconstitucionalidade da Lei 8.245, que trata essas hipóteses de exigência 8.212 de 91, né? O que fizeram as corregedorias? Muitas delas encamparam essas decisões. Então, São Paulo, acho que eu conheço, São Paulo,
Bahia e Rio de Janeiro expediram provimentos, cada uma num sentido um pouquinho diferente. Na do Rio de Janeiro, por exemplo, disse que o registrador não precisaria exigir certidão de CND para os negócios no Rio. Então, para averbação de construção, não se precisa de CND. A Corregedoria do Rio foi expressa, dispensando a apresentação de CND na averbação de construção. São Paulo, por outro lado, foi mais liberal com relação às outras certidões da venda de imóvel, da empresa que está vendendo imóvel, não precisa mais apresentar CND, mas mantém a exigência para averbação de construção. O que os registradores ficaram muito temerosos quando esses regramentos da Corregedoria aconteceram? Por quê? Porque a Fazenda Nacional vinha em cima da gente e dizia, não importa o que a Corregedoria pensa, você tem obrigação, lá do artigo 38, salvo engano, da lei... Artigo 47. Que diz que eu sou solidariamente responsável pelo pagamento 48. Da dívida, 48, né? Então, não importa o que a sua Corregedoria está dizendo, eu vou cobrar de você. Então, nós ficamos muito temerosos, mas preferimos ficar sob o guarda-chuva da Corregedoria, confiando que seria tranquilo para a gente. A Fazenda Nacional entrou com uma reclamação no CNJ contra o provimento do Rio, e o CNJ, com uma decisão plenária, disse que estava ok a decisão do Rio, e, a partir de então, nós fazemos tranquilamente, dispensamos essa certidão. Só para finalizar, Bernardo, rapidinho. O que eu trago em relação, apesar de não haver uma inconstitucionalidade específica da lei declarada, é a contradição na argumentação, porque a argumentação, normalmente, das decisões que tratam da exigibilidade é que, olha, eu preciso exigir disso por conta da fraude prevista lá no 185 do CTN. Ora, mas a fraude já está na lei. Isso independe da apresentação ou não da certidão. E, apesar do artigo 48 da Lei 8212 falar que o negócio seria nulo, então é um negócio realmente grave, porque se eu não apresentar, o negócio seria nulo e as partes e o registrador seriam responsáveis solidários por isso, o STJ já vem em várias decisões indicando que a não apresentação da certidão não acarreta nulidade, sim a ineficácia, que já foi declarado pelo artigo 185. O artigo 185 já diz que o negócio é ineficaz. Então, na verdade, essa exigência da apresentação de CND não tem razão de existir. E é claro, né? Vamos passar para 3 perguntas. Finalizando aqui, foi muito bom o debate dos senhores. Dentro dessa perspectiva, o que a gente precisa de um processo de dúvida que não seja um processo de morte, né? Que não seja um processo de longa espera, tal qual fosse o Sistema Único de Saúde, muitas vezes, infelizmente, no Brasil, né? Dentro desse aso, inclusive, Brandelli escreve, Laman escreve, que dúvida serve para poder suprir determinada exigência da lei também, né? Então, às vezes, o registrador não pode conceder um registro, não é isso, Sócrates? Ele está adstrito a uma determinada previsão da corregedoria, etc., e o juiz corregedor pode, o juiz da vara de registro público, pode suprir determinadas exigências. É impossível quando é impossível, quando se demonstre a inaplicabilidade. E essa jurisprudência que você está dizendo, sim, quando é impossível cumprir, é justamente no caso da CND. Perfeito, justamente por isso. Perfeito. Bem, vamos passar 3 perguntas em bloco. E aí a gente responde aqui. A primeira ali, por favor. Bem, boa noite. Fiquei absolutamente assustado com a colocação dos colegas no sentido positivo, que a gente tem que tomar mais cuidado na assessoria dos nossos clientes quanto à venda, porque eu saí de um adite passado eufórico e passei essa euforia para os meus clientes, no sentido de que eles teriam mais segurança pelo princípio da concentração, né? Não sendo concentração, o princípio da eficácia registral, melhor assim qualificando, mas teríamos como defesa, considerando que a 13097 alterou lá o parágrafo 2º do artigo 1º, o primeiro do artigo 2º da 7433, que é específica, que diz: será obrigatório constar na escritura, que é uma lei específica de 85, que houve essa alteração em 97,
E será que o novo CPC passou por cima? Pelo que a gente viu, foi um cochilo legislativo. Mas, se foi publicado, é válido ir. Mas isso eu acho que é requisito de validade. A fraude de execução está no plano da eficácia. Certo. Né? Então, não, mas é um argumento também, claro. Assim, se a gente pegar o sistema como um todo e fazer observação do caminhar do sistema, e inclusive no próprio parágrafo 2º do CPC, do 792, que fala que só precisa de obtenção de certidão para bens não registrados, aparentemente o sistema nos leva a crer que é isso mesmo. Ou seja, se eu busquei uma certidão de matrícula, que é o ato onde se registram todas as informações sobre o bem imóvel, e não consta qualquer tipo de observação lá, a meu ver, é esse o entendimento, mas esses novos julgados que nos trazem essas dúvidas, né? Porque ao retirar a expressão feitos ajuizados, eu acho que deu uma conotação bem clara e precisa de que aquela certidão de feitos ajuizados foi excluída do mundo jurídico como obrigatória. Esse é o meu questionamento. Espera aí, a gente precisa ouvir 3 perguntas, a gente responde aqui, certo? Perfeito. Duas perguntas mais, a gente passa a bola para cá. Alguém tem mais colocação? Então, essa é a última pergunta. Perfeito. Não, sobre ele. Não, só para dar uma informação. A intenção da lei foi essa, acabar com as exigências de apresentação de certidão. Ocorre que a própria lei já criou 3 exceções que o Rafael se referiu. E, para piorar, eu era muito esperançoso com essa lei, sei que achava que ela ia demorar muitos anos para sedimentar nos tribunais os entendimentos, porque muda completamente a filosofia do sistema. Agora cabe ao credor diligenciar e não mais ficar com uma postura passiva, tem que ser ativa. 2 anos. Então, essa vacância de 2 anos, o que aconteceu no Rio de Janeiro? A corregedora disse, durante esses 2 anos, vocês continuem o seu tabelião, quando for fazer a escritura, continue exigindo certidão. Acontece que os 2 anos se passaram, e na quinta-feira passada, no Rio de Janeiro, tem uma decisão da corregedoria dizendo o seguinte: continua-se a exigir certidão contra a lei. Eu desconfio que, para atender o interesse de arrecadação do fundo do tribunal, para não perder, só pode ser, porque não tem fundamentação. Mas ela disse que no Rio continua a exigir. Então, essa lei não vai valer de nada, né? Perfeito. O Abelardo, do Sacov de São Paulo, trouxe a notícia na CEBIC, em Brasília, tem mais ou menos algum tempo na reunião do Conselho Jurídico, que já havia decisão do TJ de Goiás, noticiando a prevalência da 13097 em detrimento do CPC. Acho que a gente precisa divulgar cada vez mais essas decisões e formar o convencimento do judiciário, porque quem faz a jurisprudência são os advogados, e que provocam, e aí, logicamente, melhoramos os níveis do direito imobiliário no país. Meus caros, uma satisfação. Muito obrigado aos palestrantes. O evento foi brilhante hoje. Amanhã continua e convidamos a todos ao evento no Amado, um excelente restaurante que vai ser a confraternização da DIT hoje. Um abraço.